Fala, galera. Estamos de volta aí depois de um breve período de férias, curtindo aí o fim do ano letivo. E agora em 2024 vamos começar aí com toda a força, nessa primeira sequência falando um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos. E antes de começar, galera, eu queria mandar um salve aqui para a turma do ensino médio de 2023 aí do Instituto Federal de Brasília, do campus Recanto das Emas. Meus alunos aí que formaram agora, estão seguindo a trilha de cada um deles aí. Tomara que dê tudo certo, boa sorte para vocês, galera, e podem continuar contando comigo, beleza? E gostaria de dar boas-vindas também à galera que entrou agora no primeiro ano, também lá do Campus Recanto das Emas, vai estar fazendo força aí com a gente nesses vídeos, vai estar, se tudo der certo, vai assistir bastante aí, junto com todo mundo. E aí, vamos que vamos, né, galera? É nóis, sejam bem-vindos aí, galera. Hoje, então, que nem eu falei, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos. Vou soltar alguns vídeos sobre isso, e nesse primeiro a gente vai falar bem do basicão mesmo, falando sobre o que é, de fato, um conjunto, tá, galera? E assim, pessoal, um conjunto é, de fato, o que a gente pensa que é um conjunto na nossa vida real mesmo. Quando a gente reúne alguma coisa, quando a gente monta um grupo de alguma coisa. É uma coleção que seja de coisas, de pessoas, de objetos, de símbolos. Quando a gente reúne eles, a gente forma um conjunto, tá, pessoal? Então, conjunto, como eu disse, nada mais é que uma coleção de símbolos, pessoas, coisas, objetos, etc. Tá, galera? E quando você faz parte desse conjunto, cada itemzinho, cada unidade desse conjunto, a gente chama de elemento, tá, pessoal? Então, quando a gente junta vários elementos, ou um elemento, ou a gente vai ver nenhum elemento, a gente forma um conjunto, tá, pessoal? Então, cada item desse conjunto a gente chama de elemento. Cada item do conjunto é um elemento. Agora, galera, para matemática, quando a gente reúne um conjunto, a gente tenta agrupar coisas que tenham uma mesma propriedade, vamos dizer assim. Isso facilita quando a gente está identificando aquele nosso conjunto. Isso, de fato, é até uma das formas como a gente representa o conjunto. Então, vamos falar agora sobre a representação. Por exemplo, pessoal, quando eu falo para vocês simplesmente que eu quero definir agora o conjunto das vogais, simplesmente eu falando isso, vocês automaticamente já sabem quem são os elementos que estão nesse conjunto. Porque a gente sabe que as vogais são A, E, I, O, U. Tá, gente? Então a gente sabe que os elementos desse conjunto são A, E, I, O, U. Então a gente pode representar o conjunto através da propriedade dele, através daquela característica comum que reúne aqueles elementos, tá bom, gente? Então essa é a primeira forma. Vamos dar um nome para esse conjunto, tá, galera? E quando a gente dá um nome na matemática, geralmente a gente usa letras maiúsculas, tá, pessoal? Então, para esse conjunto aqui das vogais, vamos chamar de V. V sendo o conjunto das vogais. Então, só repetindo aí que a gente vai usar letras maiúsculas, não foi mal, letras maiúsculas para a gente representar um conjunto. Letra maiúscula, beleza, galera? Então, essa é a primeira forma que a gente pode representar um conjunto. A gente fala a propriedade, aquela característica em comum que os elementos têm, tá bom, gente? Então, primeira forma, representando o conjunto por propriedade. Existe uma forma mais técnica da gente falar do conjunto por propriedade, tá, galera? Mas essa notação matemática, essa escrita matemática, a gente vai deixar para ela ficar mais técnica quando a gente estiver falando dos conjuntos numéricos. Por enquanto, do início, vamos falar de uma forma mais simples aqui para todo mundo pegar a ideia do negócio, beleza? Então, por propriedade é simplesmente falar qual é a característica que aqueles elementos têm, tá? Só que ainda assim, galera, não necessariamente vai ficar muito claro para as pessoas quem são os elementos. Às vezes a pessoa não sabe quem são as vogais, ainda não estudou sobre vogais e consoantes, a gente está falando com uma criança, por exemplo. Então, como que a gente pode representar os conjuntos
de uma forma que fique muito claro para a pessoa, para quem estiver lendo, quem são os elementos desse conjunto. Existem formas para a gente fazer isso também, tá, galera? E a primeira forma que eu vou demonstrar para vocês aqui é a forma pela simples listagem dos elementos. Só que para a gente fazer isso, galera, a gente abre chaves e passa a listar os elementos, então, em qualquer ordem e sem repetir elementos também. A gente vai ver mais para frente que pode acontecer da gente pegar dois elementos iguais de dois diferentes conjuntos, a gente não precisa escrever esse elemento duas vezes. Não precisa escrever letra A e letra A de novo. Basta colocar a letra A uma vez que a gente já sabe que a letra A faz parte daquele conjunto, ok? Então, letra A, letra E, letra I, letra O e letra U, fecha chaves, tá, pessoal? Tudo que a gente colocar dentro dessas chaves e enumerar aí vai ser um elemento desse conjunto V, que é o conjunto das vogais, beleza, galera? Essa representação, ela é por listagem, ela é bem óbvia assim, né? Porque a gente consegue ver, de fato, quem são os elementos desse conjunto. E uma terceira forma, galera, ela é mais visual, ela é mais em desenho, em figura, tá, galera? O que a gente usa é o seguinte, a gente delimita uma área fechada e a gente dá nome para essa área fechada, V. E tudo que tiver dentro dessa área fechada é um elemento desse conjunto V, tá, galera? Então, como V é o conjunto das vogais, a gente vai colocar as letras aí espalhadas nessa região, em qualquer ordem, em qualquer posição. Então, a gente vai ter, por exemplo, a letra A aqui, a letra E aqui, a letra O aqui, a letra I, O, né? Eu falei errado, eu achei, e a letra U. Tudo que tiver dentro é um elemento desse conjunto V. Esse aqui, galera, é o que a gente chama de diagrama de Venn. E a gente vai usar bastante isso aqui para resolver alguns exercícios contextualizados de conjunto, tá, galera? Mais para frente, aí, em algum outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Diagrama de Venn, tá, pessoal? Então, essas são as três principais formas da gente representar um conjunto. Lembrando, pessoal, que essa forma de representação por propriedade ela tem uma forma mais técnica da gente representar, uma forma mais matemática, escrita com linguagem matemática mesmo. Mas vamos deixar essa forma um pouquinho mais difícil, ela fica mais fácil de ser compreendida quando a gente está falando dos conjuntos numéricos, mais lá para frente. Então, mais para frente a gente vê sobre isso. Por enquanto, vamos deixar desse jeito, beleza, galera? Então, essas aqui são as três formas que a gente pode representar, beleza, galera? E assim, o que pode ser cobrado de vocês em relação a isso? Primeiramente, o que o exercício pode fazer, o que a prova pode fazer, é tentar passar para vocês os elementos descritos de forma visual, para vocês saberem quem são os elementos daquele conjunto, e pedir para vocês que propriedade que fez esses elementos serem reunidos nesse conjunto. Isso é uma forma do exercício trabalhar, tá? E uma outra forma é o contrário, é ele dar a propriedade para vocês, e vocês escreverem quem são os elementos daquele conjunto através da propriedade. Vamos trabalhar isso um pouquinho, galera. Então vamos lá, olha só. Deem uma olhada nesse conjunto A aí, pessoal. Esse conjunto A tem os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí, galera, a gente tem que achar uma lógica por trás do que aconteceu aí para esses números serem reunidos. A gente pode observar isso, galera, de duas formas diferentes. A gente primeiro pode pensar na questão dos múltiplos que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Todos esses aí, galera, são os múltiplos do 2. Então, pessoal, a gente pode pensar dessa forma. Qual foi a propriedade que reuniu esses elementos nesse conjunto A? Esse é o conjunto dos números múltiplos do 2, beleza, galera? Então, a gente matou a charada aí do porquê que esses números foram reunidos. É o conjunto dos múltiplos de 2. Mas a gente poderia ter visto de outra forma também, né, galera? A gente poderia ter pensado assim: todos esses números são pares, de fato. Então a gente conclui que esse conjunto A é o conjunto dos números naturais pares. Tá certo que a gente não falou ainda de números naturais nessa sequência, mas a gente já conhece os números naturais do ensino fundamental. Então a gente sabe que esses números mais normais, vamos dizer assim, são os números naturais, e como aqui só tem os pares, então A, ele representa o conjunto dos números naturais
pares. Beleza, galera? Então, essa é uma forma de descobrir a lógica por trás daquele conjunto. E uma outra forma é pedir para vocês desenvolverem os elementos. Olha esse exemplo 2. Galera, B é o conjunto das cores do São Paulo Futebol Clube. Tá fácil aqui porque eu tô até com a camisa, né, gente? Então fica fácil de vocês verem. Mas a gente vai saber aí que o São Paulo Futebol Clube usa as cores vermelho, branco e preto, tá? Então a gente sabe quais são as 3 cores que fazem parte desse conjunto, que pertencem a esse conjunto, tá? Então, o conjunto B, quando a gente for listar os elementos, a gente sabe que vai ser o vermelho, vai ser o branco e vai ser o preto. Terminamos os elementos, fecha a chave, acabamos de definir o conjunto aí, listar todos os elementos. Beleza, galera? Então aqui a gente fez os 2 caminhos, tá bom, gente? E observem o seguinte, galera, foi meio proposital que eu coloquei esses 2 conjuntos para vocês. Observem, pessoal, que nesse conjunto aqui, eu coloquei esses 3 pontinhos. E, de fato, se eu perguntasse para vocês quem era o próximo conjunto, quem era o próximo elemento, você saberia identificar. A gente sabe que o próximo elemento que viria aqui na ordem seria o 14, depois o 16, depois o 18. E quem seria o último elemento? Não teria, porque a gente sabe que os números são infinitos. O que eu quero dizer com isso, galera? É que os conjuntos, eles podem ser infinitos, tá, galera? Eles podem ter infinitos elementos, de forma que a gente não consegue contar todos eles. A gente sabe quem são, mas a gente não consegue contar quantos tem, a gente não consegue determinar. Beleza, galera? Então, conjuntos podem ser infinitos. Mas, ao mesmo tempo, galera, conjuntos podem ser finitos. A gente sabe quantos elementos tem o conjunto B. Ele tem 3 elementos, vermelho, branco e preto. Esses conjuntos, galera, a gente fala que eles são conjuntos finitos, de forma que a gente consegue contar quantos elementos ele tem. Existe um número natural por trás de quantos elementos esse número tem. Quantos ele tem? 3, tá bom, gente? Então, como a gente consegue contar, a gente fala que esse conjunto ele é um conjunto finito. Dá para a gente contar, existe um fim para esse conjunto. Beleza, galera? Mais alguns exemplos, pessoal. Opa, peraí, passei, tem mais um aqui nessa folha. Galera, e se eu peço para vocês o seguinte? O conjunto C, ele é o conjunto dos times brasileiros campeões de tudo, absolutamente tudo que eles podem disputar. Então vamos lá, galera, listar os exemplos. Galera pensou no Flamengo aí, Flamengo não tem Sul-Americana, Internacional não tem Supercopa. Opa, peraí, o São Paulo tem tudo, galera. E pessoal, olha só o São Paulo tem tudo, viu, galera? Então, terminamos o conjunto. Esse conjunto só tem uma unidade, um elemento aí, tá, pessoal? Galera, esses conjuntos, por mais que essa definição ela seja bestinha, você não usa para muita coisa, mas é importante falar porque existe essa nomenclatura. Quando o conjunto só tem um elemento, a gente fala que esse conjunto é um conjunto unitário. De fato, assim, não serve para muita coisa, tá, galera? Mas existe essa nomenclatura. Aí eu fiz a piadinha aí só para quebrar o clima, tá? Mas, então, define-se aí, conjunto unitário. Tem somente um elemento, tá bom, pessoal? E aí, para a gente finalizar, o conjunto B, que é o conjunto dos números naturais negativos. Galera, números naturais a gente sabe que começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai crescendo cada vez mais. Existe algum número negativo que é um número natural, pessoal? Não. A gente vai ver mais para frente que os números negativos eles entram quando a gente fecha o conjunto dos números inteiros. Então, natural, não existe nenhum número negativo. Como que a gente representa isso, galera? 2 formas possíveis. A gente pode fazer da seguinte forma. Abre chaves e vamos listar agora os elementos. Como não tem nenhum, simplesmente fecha, tá, galera? Então, abriu chaves, fechou chaves e deixou sem nada, isso é uma representação para conjunto vazio, é assim que a gente chama, não tem nenhum elemento, tá, galera?
Ou a gente pode representar assim também, ó, um zerinho cortado, tipo isso, uma bola cortada aí. Isso também indica que é um conjunto, tá? Já está pré-definido isso, a gente sabe, quando vê esse símbolo aí, a gente sabe, é um conjunto. Que conjunto? Vazio, não tem nenhum elemento, tá bom, pessoal? Então aqui define-se então o que é o conjunto vazio. Um detalhezinho importante aí, galera, que pode confundir muito, muita gente apresenta o conjunto vazio como sendo isso aqui, ó. Abre as chaves do mesmo jeito, mas aí quer porque quer colocar o símbolo do zero cortado aí, da bolinha cortada. Galera, quando a gente coloca esse símbolo dentro das chaves, tudo que a gente coloca dentro das chaves vira o quê, pessoal? Um elemento. Então, esse conjunto aqui não é um conjunto vazio mais. Isso aqui, galera, acabou de virar um elemento. Então, isso deixou de representar um conjunto vazio e passou a representar um conjunto unitário qualquer que tem como elemento esse símbolo aí, tá, pessoal? Então, essa nomenclatura não serve para representar conjunto vazio. Ou são as chaves sem nada dentro, ou é a bolinha cortada aí, conjunto vazio. Beleza, galera? Só tomem cuidado com isso aí, então, fechou? Então, a gente tem esses 4 tipos de conjunto: os conjuntos infinitos, a gente tem os conjuntos finitos, e dentro desses conjuntos finitos, a gente tem aí conjuntos unitários, que só tem um elemento, e o conjunto vazio, que não tem nenhum elemento, tá bom, pessoal? Uma observaçãozinha para a gente terminar: existe o que a gente chama, galera, de conjunto universo. Para a gente falar bem rápido disso, pessoal, o conjunto universo, ele vai determinar, por exemplo, todos os elementos que vão servir para aquele nosso determinado exercício. Então, o conjunto universo vai ser um para um tipo de exercício, vai ser outro para outro tipo de exercício. Por isso que eu trouxe só como uma observação. E a gente, quando cair num exemplo que exija o conjunto universo, exija um conjunto prontinho ali, eu falo melhor para vocês o que significa. Mas só para deixar um pouquinho mais completa essa primeira parte, tá, galera? Então, conjunto universo, basicamente, o que seria? O conjunto de todos os elementos existentes para aquele exercício específico, tá? Então, para um outro exercício específico, seria um outro conjunto universo completamente diferente. Beleza, galera? Então, conjunto de todos os elementos existentes para aquele exercício específico. Beleza, galera? Então, com isso, a gente finaliza essa parte introdutória. Vocês já sabem o que é conjunto e sabem os tipos de conjunto que podem aparecer na frente de vocês. Beleza, galera? Com isso, a gente fica por aqui. De novo, bem-vindo aí para a galera do primeiro ano, bem-vindo a quem começar a assistir o canal aí agora. A gente vai fazer uma sequenciazinha aí de conteúdos do primeiro ano agora, tá? A gente voltando tanto para o PAS, tanto para o Enem, resolvendo alguns exercícios aí. Espero que vocês gostem. Abração e valeu, pessoal!